7 plots que foram esquecidos pelo Kishimoto em Naruto. Uma série tão memorável que a sua reputação é sem dúvida uma das maiores do mundo, mas tendo somado mais de 700 episódios e 200 Sua reputação é uma das mais memoráveis no mundo é uma frase que não significa muita coisa, né? capítulos do mangá, algumas perguntas infelizmente acabaram ficando sem resposta e todo mundo que é fã da obra esperava pelo menos um desfecho à altura do tamanho que a obra se tornou. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. 7 plots imperdoáveis que foram esquecidos pelo Kishimoto. Plots imperdoáveis que foram esquecidos? Seria tipo 7 plots que foram esquecidos de forma imperdoável? Porque o plot é imperdoável? Tipo, é abuso sexual, é fraude fiscal, pegou a mulher do amigo. São esses plots imperdoáveis e o Kishimoto deixou pra lá? E que até hoje são motivo de debate entre a fandom. Lembrando que com a volta do mangá de Boruto eu vou trazer vídeos comentando os capítulos aqui no canal, inclusive tem vídeo comentando o visual da Sarada pós-time skip e o one shot do Minato também, então lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo e se o sininho também tá ativado pra sempre saber quando tiver vídeo novo, beleza? Primeiro, quais os clãs de Jiraiya e Orochimaru? Isso é uma questão? Eu já vou começar discordando. Já vou começar discordando. Não sei qual é a argumentação, porque a gente vai ver a partir de agora. A minha argumentação é: graças ao bom Deus, Jesus Cristo lá no céu, Deus é bom, muito de vez em quando. A gente não sabe qual é a família desses caras. Porque foda-se. Pelo amor de Deus. Não precisa. Tá tudo bem. Nem todo personagem precisa ser de uma linhagem. E aí, o cara do antepassado. Não. Tá tudo bem. Às vezes esse cara é só esse cara. Eu não quero um sobrenome pro Jiraiya. Jiraiya é um nome legal. Foda-se. Vamos ver a argumentação. A resposta incerta desses dois personagens é algo que o autor nunca deixou evidente, sendo um dos grandes mistérios envolvendo esses dois senins lendários. Kishimoto até chegou a trazer o histórico da Tsunade, que pertence ao clã Senju, sendo ninguém menos que neta do próprio Hashirama, mas no que diz respeito à origem do Orochimaru, tudo o que sabemos é que seus pais foram ninjas da vila, informação essa que tivemos no episódio em que o Sasuke se opõe ao jutsu de transferência de mente. Já em relação ao sábio tarado, Kishimoto deixou alguns indícios. Kakashi e Jiraiya possuíam uma relação de intimidade no contexto de cumplicidade, e isso é tão forte que podemos ver isso no simples fato do Kakashi sempre carregar com ele o livro do Jiraiya. Outro detalhe muito interessante é a própria característica física do Jiraiya, que se parece muito com o canino branco de Konoha, pai do Kakashi. Então esses detalhes poderiam ser um indício de que talvez o Kishimoto quisesse fazer com que o Jiraiya tivesse uma relação a mais com o clã Hatake. Mas infelizmente a obra nunca deu nenhum indício muito forte disso. Segundo, o clã... Eu acho que isso deve vir muito daquela coisa. A gente tem o pensamento de fã de Star Wars. Se o personagem é importante e poderoso, tem que ter uma explicação pra ele ser importante e poderoso. E são tantos personagens que treinaram a gente pra isso, né? O Naruto não pode ser só um moleque. E ele não pode ser só um moleque que colocaram um monstro dentro dele. Ele é um moleque que colocaram um monstro dentro dele e ele é o filho... Spoiler, gente. O filho do quarto Hokage. Sabe? Então tudo tem que ser muito bem explicado. Tipo, talvez o Naruto não ser de nenhum clã fosse mais interessante pra contrapor o Naruto e o Sasuke. Porque o Sasuke, de fato, tem o peso do clã. O Naruto, não. Que é uma coisa que Naruto, o mangá, né, meio que faz, porque o Naruto não tem família, mas depois a gente descobre a família dele e a família dele é importantíssima. É foda, é lendária, é uau. E aí perde um pouco dessa graça. Então a gente é meio que treinado por esse tipo de história a achar que o cara tem que ter alguma coisa, tem que ser filho de alguém, neto de alguém, o poder dele tem que ter origem em alguma coisa. Até coisas que eu gosto, tipo Yu Yu Hakusho, sabe? O Yusuke podia ser só um moleque qualquer, mas não, ele é filho do maluco lá, sabe? Podia não ter, sabe? Como o Hashirama morreu.
tempo passou, as pessoas morrem, né? Tá aí outra coisa. Como Hashirama morreu? Quantos anos essa história se passa depois da época do Hashirama? 150? Eu espero que ele esteja morto, né? Foda-se. Ele morreu. É normal. Segue o jogo. A explicação da morte do Hashirama é o tempo. O advento do tempo. Clássico como Hashirama morreu. O primeiro Hokage é uma figura de muita força e símbolo de tudo o que há de mais bom na Só uns criação 50? de Konoha, Caralho. mas nunca foi revelado como exatamente se deu a morte do Hashirama. Tudo que sabemos através das palavras de Tobirama é que Hashirama morreu através de causas naturais. Pronto. Uma resposta que parece só complicar Não. ainda mais as coisas. Não. Isso é a explicação. Então tem. Então tem a explicação. Porra, eu realmente achei, eu não tenho memória de coisa de Naruto, né? Eu realmente achei que nunca foi citado. Nunca ninguém falou quando ele morreu. Tem uma explicação. Tá lá, é canônico. Causas naturais. Porque como alguém que possuía células de regeneração poderia simplesmente morrer de causas naturais? Somado a isso, no primeiro databook de Naruto existem relatos de que ele morreu durante a primeira guerra ninja, só que sem maiores detalhes. Terceiro, qual o real motivo de Rock Lee não saber usar ninjutsu? Caracterização de personagem. O motivo de Rock Lee não saber usar ninjutsu é porque esse é o tema dessa parte de Naruto. Ele não sabe ninjutsu porque o Kishimoto queria contrapor ele ao Gaara e ao Neji e fazer um paralelo com o Naruto. Chama tema. Às vezes os autores fazem isso. Às vezes eles criam uma coisa do personagem. E também uma questão de variedade. Esse é um... Olha só, é importante que a gente saiba que nem todo mundo sabe usar ninjutsu. Esse moleque não sabe usar ninjutsu. Chama storytelling o nome disso. Não dá pra negar que todo mundo ficou maravilhado e impressionado com a batalha do Rock Lee versus Gaara, mas a gente não pode fechar os olhos pra uma pergunta importante. Não lembrava do Rock Lee o de real trancinha. motivo dessa lenda do taijutsu simplesmente não ter aprendido um ninjutsu sequer. Já vimos ao longo de Naruto que ninjutsus são técnicas criadas a partir da modulação do chakra. Qual é o como real próprio motivo de você não saber pilotar avião, Kitsune? Precisa de uma explicação. Qual é a explicação canônica pra eu não saber dançar balé clássico? Precisa. Será que é o meu clã? Será que eu venho de um clã milenar de produtores de conteúdo na internet? E eu tenho a minha KK Genkai de produção de conteúdo na internet? E é por isso que eu não sei dançar balé clássico? Não é possível que eu não saiba dançar balé clássico, sendo que tem pessoas que dançam balé clássico neste mundo. No mundo dessa história, né? Zengan. E aí que tá, o Rock Lee, ele molda o chakra pra andar verticalmente em árvores e até sobre as águas, mas não consegue realizar uma técnica de batalha sequer. Se existe a possibilidade de ele fazer isso, por que não um ninjutsu? E de novo, a gente fica sem nenhuma explicação. Quarto, Nenhuma explicação. O que são os misteriosos anéis da Akatsuki? Esse eu vou ter que assistir antes de comentar, porque tem alguma coisa a mais nos anéis da Akatsuki, além do fato de que são anéis? Tipo, eles usam anel pelo mesmo motivo que eles usam roupa igual, né? Não é isso? Ou tem mais? Eu não sei, sinceramente. Primeiro parece que tudo aquilo era simplesmente um adereço, né, quando a gente para pra pensar superficialmente, mas não. Toda vez que um novo membro ingressava na organização da Akatsuki, esse membro recebia como símbolo um anel. Mas qual o sentido dele? Qual a intenção daquele anel? Muito se discutia na obra sobre os anéis, até mesmo quando o Orochimaru saiu da Akatsuki, ele levou o seu anel junto. Nenhuma pessoa era capaz de substituir um membro, a não ser que o tão cobiçado anel
anel fosse recuperado. Então, qual seria o fundamento do Anel da Akatsuki? Houve também a icônica cena em que o Deidara perde o seu braço nos episódios 122, 123 e 124 e se vê extremamente preocupado com o seu precioso anel por algum motivo. Mas aos poucos esse mistério em torno do símbolo da organização foi se desvencilhando e sumindo gradativamente na obra, sem deixar nenhum registro, nem mesmo nos escritos do databook. O significado desses anéis não é meio que o significado da faixa de ninja na cabeça? Se o Naruto perdesse a faixa dele, você não precisava de uma grande explicação de o que... Será que as faixas são o que dá o poder de ninja pra ele? Se ele tirar a faixa da cabeça, não vai ter o chakra fluindo, o chakra da força... Não precisa disso. Tipo, é uma questão ritualística, tradição... É um símbolo, né? É o símbolo do vínculo deles. Isso é um sinal de que ele faz parte desse grupo. E é importante pra ele fazer parte desse grupo. Não é só isso? Não é uma coisa meio normal? Ou não? Eu não sei. É a Nike da época. Não sei. Sinceramente, eu não acho que seja muito mais do que isso. Era pra ter um significado, mas acho que assim como... Como é que é? Acho que foram cagando pro motivo depois, assim como um monte de coisa do Narutinho. Esse é o tema desse vídeo, e eu discordo. Tipo, não era pra ter um significado a mais do que isso. Você não precisa de uma explicação pra isso. Esse é um vídeo muito... Aquele tipo de vídeo, o Diego já mandou pra mim alguns desses, de Naruto inclusive, que são muito sobre coisas que as pessoas queriam explicação, e que realmente não precisa de uma explicação. Né? Vamos lá. Como o Sasuke aprendeu a invocar animais? Como o Naruto aprendeu a invocar animais? Alguém ensinou o Naruto a invocar animais. E como você invoca animais? Com um jutsu. Você precisa conhecer esse jutsu. Certo? Caso você não conheça esse jutsu, alguém tem que ter falado qual é o jutsu. Qual é o animal que ele invoca? É a cobra? Eu acho que é. Quem invocava a cobra? Não era o Orochimaru? Tem que fazer um pacto. Ah, o pássaro. Alguém ensinou, muito provavelmente o Orochimaru, num período de tempo que a gente não viu, porque tem time skip. Não é isso? Tem mais do que isso? A gente sabe que o Sasuke foi um dos personagens que mais cresceu em nível de poder ao longo da obra de Naruto, tanto no período clássico quanto no Shippuden, mas uma coisa que não sabemos foi como o Sasuke passou a invocar gaviões, cobras e afins na obra. O Naruto, por exemplo, quando foi treinar com o Jiraiya, aprendeu habilidades extraordinárias. É que é foda, porque eu acho que tem muito daquele sentimento de tem que mostrar. Eu quero ver na tela. Sabe, é por isso que as pessoas gostam tanto de spin-off. Pessoas adoram spin-off. Adoram que tudo seja ultra explicado. O tipo de coisa desse tipo de conteúdo é o que gera o filme do Han Solo, que tem que explicar o sobrenome Solo, e tem que explicar o colete, e tem que explicar a calça, e tem que explicar a arma. Sabe? Então, tem que ver em tela. Se eu não vi na tela acontecendo, é um mistério. Não é, né? Não é. Algumas coisas podem acontecer. Certas coisas acontecendo fora da tela é um problema. Nem todas as coisas que acontecem fora da tela é um problema. Adoram spin-off, mas odeiam filler. É verdade. Tá aí uma questão. Você precisa do filler do Sasuke aprendendo, sabe? Você já viu esse processo no anime. Às vezes você tem... Às vezes também tem uma coisa de você inferir. Inferir. Quando você vê o Naruto tendo como mestre o Jiraiya, e o Jiraiya ensina pra ele que tem um jutsu e tem um pacto, e que tem um lugar onde os sapos estão reunidos e que tem toda uma hierarquia e tudo mais, você aprende essas informações. Ou seja, esses animais sagrados, inteligentes, vivem em algum lugar e eles só são invocados através de um pacto, e grandes ninjas lendários como Tsunade, Jiraiya e Orochimaru,
eles são ninjas importantes e poderosos o suficientes para poder fazer esses pactos. Então você aprendeu essa informação. Quando acontecer de novo, você já sabe a partir dessa. Não precisa todas... Sabe o que isso me lembra? Muito tempo atrás, eu fiz um curso de crítica de cinema. Do Pablo Vilaça, grande Pablo Vilaça. Abraço para Pablo Vilaça, que não vai assistir isso. E ele estava mostrando uma questão da evolução da narrativa cinematográfica e que, com o tempo, a gente foi aprendendo a entender certas... É elipse que chama? Quando você corta um certo espaço de tempo. E ele estava mostrando uns trechos de filmes filme preto e branco, filme antigo e tal, que se você vai fazer uma cena em que uma pessoa chega de carro e vai subir até um apartamento, no começo da linguagem cinematográfica você tinha que mostrar o carro se aproximando e parando, o cara saindo do carro, aí você tem a câmera acompanhando o cara até a porta do hotel, aí você tem a câmera dentro da porta do hotel acompanhando ele da porta até o elevador, aí você tem uma tomada do elevador fechando, aí você tem o cara dentro do elevador, aí depois abre a porta, tem a tomada do corredor até a porta e ele abre a porta. E os atores tinham que criar um diálogo ali no meio, sabe? Porque não dá pra você só mostrar essa porra. Então os caras meio que iam fazendo, falando coisas ali e tal, preenchendo esse silêncio. Mas você precisava ensinar o espectador que é isso que tá acontecendo. Porque muito começo de linguagem cinematográfica, se você mostra o cara no carro e depois o cara num quarto, que porra é essa? Sabe? Hoje, com a gente acostumado pra caralho com um monte de coisa, você não precisa disso. Você pode mostrar o cara se aproximando do carro e saindo, se aproximando com o carro e saindo do hotel, uma tomada do hotel e depois uma tomada do corredor com ele saindo do elevador. Pronto, você entendeu. Este cara chegou onde? No hotel, ele tá num apartamento. Às vezes eu acho que falta a gente ter um pouco dessa inteligência e saber que se você aprendeu uma certa informação, é só aplicar essa informação no resto da história. Você não precisa de todas as tomadas do cara andando de um lugar para outro, sabe? Ordinárias, mas nada foi mostrado no período que o Sasuke ficou longe treinando nada com o foi Orochimaru. mostrado. E o que sabemos Nada é que foi para mostrado. invocar animais é necessário que haja um contrato com um gente certo sabe. grupo de animais, Você como sabe. o Kakashi tem com seus cachorros. E a obra sempre deixava a história ciente de tais contratos, como foi com o próprio Kakashi. Mas e quanto ao Sasuke? Como ele passou, por exemplo, a invocar um pássaro gigante? Talvez possa ter alguma coisa a ver com o Sharingan, já que o Itachi tinha uma relação com os corvos, por exemplo. Sexto, Pronto. Sakura e a sua proficiência em Genjutsu. Só no ponto anterior ainda. Pronto. Essas coisas poderiam, sabe, fazer essas relações e já seriam suficientes. Tipo, por que que ele fez um acordo com uma águia gigante? Bom, o irmão dele tem acordo tem relação com corvos. Com corvos, né? Não é corvos, é corvos. Então existe uma relação temática aí, né? É meio que... Naruto é todo feito pra você pensar em ciclos, né? Ele é todo retroalimentado. Então, você pensa que existe essa relação de um com o outro, bom. Pronto. Existe uma relação temática aí. É pra você pensar, quando você olhar ele com uma águia, você pensa no Itachi com um corvo. Pronto. Por isso que ele tem esse acordo. Corvos, por exemplo. Sexto, Sakura e a sua proficiência em Genjutsu. Galera, essa é a minha favorita, pra ser sincero. Já não basta o hate que a garota recebe por culpa do próprio Kishimoto, que não trabalha direito a personagem. Graças a Deus ele tá falando que a culpa é do autor e não da menina que não existe. Aí quando ele finalmente resolve, né, fazer algo de bom e dar um feito de respeito pra ela, ele vai lá e simplesmente joga fora, simplesmente esquece. Lá no início do anime foi mostrado que a Sakura tinha muita afinidade e potencial para desenvolver as técnicas de ilusão do Genjutsu. E digo mais, ela tinha o Kakashi do Sharingan como sensei, que tinha todos os requisitos para trabalhar isso com a Sakura. E além do próprio Kakashi, outra pessoa que poderia ter ensinado seria a Kurenai, Por quê? que também tinha potencial para lidar com ela, mas acabou Mas eles nunca... Por que a Kurenai? Só porque ela existe no mesmo recinto?
Não tem nenhuma relação esses personagens. Passando despercebido aos olhos de muitos, inclusive do próprio Kishimoto. Por muitas vezes o anime cita que ela é capaz de lidar muito bem com o genjutsu, então ou Kishimoto esqueceu de desenvolver isso nela, ou ele só não se importou o suficiente com a personagem para se preocupar com isso. Sétimo. Qual é o mistério? Eu não entendi o mistério. Eu realmente não entendi o mistério. Tipo, de verdade, eu vou assistir de novo, eu não entendi. Proficiência em genjutsu. Tipo, isso foi um plot esquecido pelo Kishimoto. Então, é porque ele fala muito. Eu tô confuso com o vídeo, eu juro que eu tô confuso com o vídeo. Quando começou o vídeo, o nome do vídeo, né, o título do vídeo é 7 plots que foram esquecidos pelo Kishimoto em Naruto. Esses não são exatamente plots, a maioria dessas coisas, né? Os anéis da Akatsuki não são um plot. Quais são os clãs do Jirai e Orochimaru não são um plot. São detalhes de construção de mundo, né? A Sakura ter proficiência em genjutsu não é um plot esquecido, é uma característica da personagem. Só que eu não tô entendendo se ele quer dizer que teria que ter uma explicação do porquê, ou se isso tinha que ser usado pra alguma coisa. Deixa eu assistir de novo. Jutsu. Galera, essa é a minha favorita, pra ser sincero. Já não basta o hate que a garota recebe por culpa do próprio Kishimoto, que não trabalha direito a personagem, aí quando ele finalmente resolve, né, fazer algo de bom e dar um feito de respeito pra ela, ele vai lá e simplesmente joga fora, simplesmente esquece. Acho que é isso. Lá no nesse início do sentido, anime né? foi mostrado que a Sakura Ela sabe isso. E não foi usado pra nada. tinha muita afinidade e potencial para desenvolver as técnicas de ilusão do genjutsu. E digo mais, ela tinha o Kakashi do Sharingan como sensei, que tinha todos os requisitos para trabalhar isso com a Sakura. Que E ninguém além do mais próprio ensinou Kakashi, genjutsu pra ela usar outra pessoa que genjutsu. poderia ter ensinado seria a Kurenai, que também tinha potencial para lidar com ela, mas acabou passando despercebido aos olhos de Então muitos, diferente. inclusive do próprio Kishimoto. Por muitas vezes o anime se É porque vários desses tópicos desse vídeo eram o tipo, uma coisa foi citada no anime, no mangá, e nunca explicaram por quê. Por que que o Sasuke invoca esses bichos? Por que que a Katsuki usa o anel? Então, falta explicação. Esse não é. Não é falta explicação. Esse é por que que ela não usa mais. Então, é um tipo diferente de reclamação de fandom, que é o pensar ficção como se você estivesse fazendo ficha de RPG. Que é tipo, pô, eu posso colocar esses pontos aqui, aqui e aqui, coloquei os pontos na ficha em Genjutsu, agora eu vou usar Genjutsu pra caralho. Vou usar Genjutsu pra caralho. É isso que eu vou fazer. Genjutsu, Genjutsu. Eu tenho essa habilidade. Quanto custa essa habilidade? Sabe? Isso tipo você ter um deck de Magic e você tá com a carta na mão e não usar a carta na mão, porra. Você tem que usar. Tem que usar como se ficção fosse jogar RPG de mesa. Ele só fez... É porque a brincadeira da Sakura, até onde eu me lembro, né? Eu tô relendo o mangá agora, mas eu não cheguei nessa parte. A brincadeira da Sakura é um outro contraste, né? Não é esse o personagem. O personagem dela é você ver essa menina que sempre foi meio frágil e nunca teve muito destaque e de repente ela é forte pra caralho. Então, a graça da Sakura é a força bruta. Se você fizer ela usar Genjutsu, você muda ela é porradeira e médica. Então você tem esse contraste, né? Genjutsu denota um tipo diferente de personagem, que não é a personagem da Sakura. Então ele não usou isso, porque senão ele estaria fazendo uma outra personagem que não era a que ele queria fazer. A personagem que ele queria fazer é uma porcaria? É. Mas não era essa, era outro tipo de porcaria. Sétimo, que fim levou o clã Namikaze? Quem é o clã Namikaze? É o pai do Naruto? Que fim levou o clã Namikaze? O cara não morreu? Minato sempre Então, Minato. O fim foi esse, né? Ele morreu. Que fim levou o clã Namikaze? Morte, né?
e se destacou e foi um forte candidato a ser um dos ninjas mais promissores da sua geração, seguindo os passos do primeiro Hokage, sendo naturalmente um E o fim é o gênio. Naruto. Naruto é o clã Namikaze, né? Não acabou. Boruto. Tá rolando o mangá ainda. O clã Namikaze não acabou. Uma das técnicas mais impressionantes do Minato era, sem sombra de dúvida, a sua velocidade, característica dos Namikaze, o que fez com que ele melhorasse a técnica do seu clã e passasse a ser chamado de Deus Voador do Trovão. Mas mesmo com todos esses feitos, não fica claro na obra qual o exato papel desse clã misterioso. E vocês podem até argumentar que o Minato não era o protagonista, mas pensa comigo. Bom, que ele já deu a resposta. Ele não era o protagonista. O Minato é um personagem que aparece muito mais do que devia. O Minato era um personagem que tinha que aparecer, sabe onde? No Monte Rushmore de ninja lá da Vila da Folha. É uma cabeça de pedra. Acabou. Acabou. O Naruto foi registrado apenas sendo um Uzumaki, omitindo o nome do seu pai para permanecer oculto ele ser o filho de um dos Pensão, né? Ele não queria pagar pensão. Hokages. Até aí, compreensível, mas e quanto ao clã como um todo? Qual o fim que eles tiveram? Os Uchihas, a gente sabe, né, que teve um desfecho explicado até na novel do Itachi Shinden, que foi o seu extermínio, mas e o clã do Minato? Sabemos que o clã Senju, por exemplo, se fundiu com outros clãs, tanto que o Naruto é um descendente direto deles, mas e os outros membros do clã? Provavelmente o Kishimoto decidiu não incluir mais ninguém como membro desse clã para que a gente não perguntasse coisas como por que o Naruto não foi criado por eles, por exemplo, não é verdade? E fora Naruto, mais uma vez, graças ao bom Deus, graças a um momento em que Deus olhou por nós, uma nuvem se abriu, um raio de sol iluminou a janela do Kishimoto, e Deus olhou para Masashi Kishimoto e falou: irmão, tá bom já! E aí ele não desenvolveu cada um dos detalhes da história que você não precisa. Que todos os clãs tenham um monte de personagem coadjuvante, cada um deles com um nome. Sabe pra que eu ia querer que isso tivesse? Tiver um coadjuvante, o terceiro Namikaze desimportante, que vai ter uma... Ele tem nome, ele tem uma fala, e aí o estúdio me chama pra dublar. E aí eu sou o João Paulo Namikaze no episódio 785 de Naruto, num filler. É pra isso que ele serviria. Pra eu ganhar 1 hora de dublagem. Se não é pra isso, foda-se. Foda-se. Por que a gente precisa que todo clã tenha um monte de gente? Ou a família do Choji tem mais do que o pai e a mãe? Sei lá, qual é o nome da família do Choji? Sei lá, Akimichi? Não é Akimichi. Ainda bem que não tem, inclusive, porque toda vez que ele quer desenvolver o resto dos clãs, ele faz uns clones um do outro. É que nem a porra do pai do Shikamaru, que é o Shikamaru, e aí o Shikamaru tem um filho que é o Shikamaru. Ele fez o mesmo desenho, só que em tamanhos diferentes. Sabe? Foda-se, pelo amor de Deus, eu quero mais um monte de cara loiro. Fora essas perguntas em aberto, existem outras menos ou mais importantes, Perguntas como em aberto. por que os membros da Akatsuki usavam sempre esmaltes? Por que Isso foi piada, não foi? Isso foi piada. Pedro Bandeira. Isso foi piada, não foi? É brincadeira? Isso é uma questão em aberto? Isso foi piada. Eu tô agora pressupondo que o vídeo todo é uma piada. É tudo uma grande brincadeira. Que ele não está levando a sério. mais importantes, como por que os membros da Akatsuki usavam sempre esmaltes? Essa parte foi piada. Por que os Senju ficaram inativos em Konoha? Qual o motivo do extermínio dos Uzumaki? Como o pai do Kakashi acabou em desgraça depois de tantos feitos pela aldeia? E por aí vai. O que eu quero saber é se você lembrou de mais algum que ficou faltando aqui no vídeo. Porra, quanto tempo vocês querem que Naruto exista? Quanto tempo mais vocês querem que tenha Naruto? Tá bom de Naruto. Tá bom. Acabou já. Porque pra você desenvolver toda essa porra, você tem que fazer um mangá eterno.
Oh, meu Deus! Ou se você tem a resposta para Muito alguma bom dessas esse vídeo. perguntas. Comenta aí embaixo que Muito talvez bom, eu muito traga divertido. uma parte 2 desse vídeo. Eu tô só obcecado com a prateleira dele, porque tem muito mais Monster do que deveria, não é? Porque Monster tem 9 volumes, esse Kanzenban. Por exemplo, aqui o volume 1, tem 2 volume 1 aqui, né? Ele tem... Comprou por engano? Isso é um plot esquecido pelo Kishimoto. Por que que ele tem 2 volume 1 de Monster? Monster é uma coleção de 9 volumes do Kanzenban, mas eu contei 12 volumes de Monster na prateleira dele. Quando isso vai ser explicado? O mangá de Naruto acabou e deixou essa questão em aberto? E agora você pode conferir também o meu vídeo falando sobre o one shot do Minato, que ficou bem legal e vai aparecer desse lado aqui da tela, beleza? Até a próxima, tchau! Realmente, questões importantes em Naruto. Eu fico feliz porque eu tô fazendo os podcasts, né? Inclusive, se vocês quiserem, vocês que chegaram aqui de fora, eu tenho o meu podcast e o podcast está fazendo uma série de episódios sobre Naruto. Tem 2 episódios já sobre Naruto. O primeiro sobre 4 volumes e depois o sobre o Exame Chunin. Então vocês podem ouvir tudo que eu estou analisando sobre o mangá de Naruto, arco por arco, e eu vou fazer até o final. Graças a Deus, Kishimoto não ouviu nosso amigo Bruno Bandeira e terminou o mangá para eu poder parar de fazer esses podcasts alguma hora. Mas é importante para eu ficar de olho nessas questões, são questões importantes. Quando chegar no podcast eu vou ter que abordar, quando aparecer a Katsuki, a primeira coisa que eu vou falar é tipo, vamos ver quando que ele vai explicar o esmalte, né? Preciso saber a questão do esmalte. A questão do esmalte! Depois vai ter podcast de Boruto. Eu tenho muito pouco respeito por mim mesmo. Pelo meu valor como ser humano e pelo meu tempo. Mas nem tanto assim. Eu tenho um resquício de respeito por mim mesmo e pelo meu tempo pra ler Boruto. Então não.